Nos últimos dias, um assunto tem gerado certa polêmica no meio rural e entre os caçadores de javalis. Isso porque um site soltou um artigo com uma pesquisa onde dizia que a liberação da caça de javalis no Brasil, além de não ter ajudado em nada, agravou ainda mais esse problema. Mas será que isso é realmente verdade? Como a caça de um animal pode ajudar ele a se proliferar ainda mais? Nesse vídeo vamos entender essa pesquisa e ver se realmente a caça de javalis atrapalhou ou ajudou nesse grande problema. É impressionante, você vai ver. Os javalis, porcos selvagens que podem chegar a pesar até 250 quilos, foram listados entre as espécies mais invasoras do mundo, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. Os animais já causam impacto em todos os continentes, com exceção da Antártica. No Brasil, segundo o IBAMA, a espécie está presente nos 6 biomas em mais de 2.000 municípios, os quais registram invasões de áreas naturais e agrícolas por parte dos animais, além de causar consequências na saúde animal nativa e pecuária, na biodiversidade, na saúde ambiental e na agricultura. Os javalis ainda são considerados hospedeiros e reservatórios de várias doenças zoonóticas, como toxoplasmose, leptospirose, tuberculose, hepatite E e febre maculosa. Em um artigo recém-publicado por pesquisadores do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, em colaboração com integrantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sugerem que a caça ao javali como medida de controle falhou. Primeiro vamos entender o que falaram no artigo e depois pensar um pouco sobre o assunto. Segundo a pesquisa, principalmente devido a grupos privados que visam sobretudo os machos, deixando intencionalmente fêmeas e leitões vivos para possibilitar a continuidade da prática, o que faz com que as populações de javalis sejam disseminadas em todo o país. Mas por que a caça aos javalis foi permitida no Brasil? Os javalis foram a primeira espécie animal liberada para a caça na história do país. Isso porque não existem predadores naturais para ela na região. E como é uma espécie invasora, ou seja, fora da sua área de distribuição natural, ameaça habitats, serviços ecossistêmicos e a diversidade biológica, causando impactos em ambientes naturais. No artigo, os autores avaliam que a espécie exótica precisa ser controlada, mas a caça ocasional não deveria ficar acima de políticas públicas direcionadas. O estudo revela que, além de as ações governamentais iniciais relacionadas à legalização da caça de javalis no Brasil terem sido desastrosas e causado ameaças diretas a espécies nativas, elas ainda provocaram problemas de crueldade contra os cães de caça. Por isso, em agosto desse ano, o governo federal, por meio do IBAMA, suspendeu preventivamente as novas autorizações de manejo. Isso até que a norma seja adequada ao decreto número 11.615, publicado em 21 de julho de 2023. Ainda segundo a pesquisa, a caça tem ajudado a transmissão de doenças presentes nas populações de javalis. As zoonoses são doenças naturalmente transmissíveis entre os animais e o homem. Elas são causadas por bactérias, parasitas, vírus e fungos que entram em contato com seres humanos a partir de hospedeiros intermediários ou definitivos, como gatos, cachorros, carrapatos, morcegos, aves e bovinos. No entanto, esses animais são tão ou mais vítimas dos micro-organismos do que nós. Os javalis se encontram no ciclo de disseminação de muitas dessas enfermidades. É o caso, por exemplo, da febre maculosa. Apesar de não serem responsáveis por transmitir a doença, os mamíferos podem participar do ciclo da doença à medida que mantêm e carreiam grandes populações de carrapatos em diferentes estágios de desenvolvimento, os quais podem estar infectados. A pesquisadora e primeira autora do artigo percebeu essa relação no desenvolvimento de sua tese de doutorado. No trabalho, ela pesquisou a infecção pela bactéria em javalis, cães de caça e seres humanos caçadores de javalis no bioma Mata Atlântica, na região dos Campos Gerais, no Paraná. Conforme a espécie de carrapato, diferentes animais como bois, cavalos, cães, aves domésticas, roedores e especialmente capivaras podem ser seus hospedeiros intermediários ou definitivos. Os javalis também entram nessa lista, já que são considerados banquetes para esses parasitas. Como o controle desses porcos selvagens é feito pela caça, seja por lazer ou como forma de controle populacional, pessoas adentram matas para capturá-los e levam consigo cães de caça para auxiliar nesse processo. Foi acompanhando essa prática que a pesquisadora desenvolveu sua tese e realizou algumas observações importantes do ponto de vista das zoonoses. Segundo ela, o estudo realizou análises sorológicas e moleculares para a bactéria transmissora da febre maculosa em carrapatos, javalis, cães de caça e seres humanos. Os resultados deram conta que atividades humanas, como a de controle populacional de javalis, podem aumentar o risco de exposição a carrapatos e, consequentemente, a ocorrência de doenças transmitidas por eles. O estudo também mostrou que as criações clandestinas de fundo de quintal são as mais suscetíveis. Já a raiva é a zoonose mais ameaçadora que os javalis são capazes de espalhar. Uma
das doenças mais mortais em todo o mundo, a raiva afeta o sistema nervoso central e tem uma taxa de letalidade de quase 100%. Estudo recente apontou que mais de 11% dos animais dessa espécie no Brasil foram expostos à raiva, provavelmente devido ao contato com saliva contaminada de morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue ou pelo consumo de carcaça infectada. E segundo eles, tem outro ponto negativo. Dizem que a liberação da caça de javalis estimulou a caça ilegal de animais nativos. A normativa de 2013 do IBAMA, que liberou a caça de javalis, determinava que os caçadores fossem cadastrados e proibia o transporte de animais vivos e o comércio de carne de javali, couro e outros produtos derivados. Entretanto, esse movimento ocasionou a disparada da caça ilegal nos últimos anos. Segundo eles, os caçadores também têm como alvos os queixadas nativos, as capivaras e os gatos selvagens e até as onças. Organizações não governamentais de bem-estar e proteção animal de todo o país passaram a questionar o uso de cães de caça para farejar e apreender javalis. Elas argumentam que os cães de caça sofrem continuamente crueldade devido ao transporte estressante, em gaiolas sem água, comida ou espaço para descanso. Além disso, a falta de higiene, a luta contra feridas, a morte potencial e a exposição a zoonoses. Como cães de caça também são fauna exótica no Brasil, essas atividades podem levar à predação de fauna nativa, a exemplo de pássaros e pequenos roedores, contribuindo para mais danos à biodiversidade. Porém, todas essas afirmações causaram uma grande polêmica entre os caçadores, fazendeiros e defensores da caça. Muitas dessas pessoas afirmaram que os pesquisadores não vivem lado a lado com esses animais em sítios e fazendas, onde muitas vezes a única solução é tentar caçar esses animais que estão próximos dali para impedir mais estragos, tanto nas lavouras quanto em outros animais da propriedade. E realmente isso é verdade, afinal os pesquisadores criticaram a caça, mas não deram nenhuma outra solução para o combate dos javalis. E muitos agricultores e caçadores ficaram indignados, pois ficou uma pergunta no ar ainda sem resposta. Se levar em conta o que disseram no artigo, parar de caçar seria melhor do que continuar caçando. Mas será que se parassem totalmente com a caça seria a solução para alguma coisa? Será que os javalis não iriam aumentar ainda mais suas populações e causar mais estragos em fazendas sem ninguém para impedi-los? Infelizmente, como eu disse, a caça em muitas propriedades é a única solução por enquanto, mesmo que não seja a melhor. Quando as pesquisas apontarem uma outra solução para esse problema, aí sim eles vão convencer a todos. E você, qual a sua opinião? Você acha que todos deveriam parar de caçar os javalis como aponta o artigo, ou continuarem caçando até aparecer uma solução melhor? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!